Cultura, humor, violência, vandalismo e mensagens que podem ou não ser interpretadas como insinuações sexuais. Está começando agora o segundo episódio do podcast dos memes. Eu sou o Bolívar Escobar e estou aqui junto com o André Fustagno. Fala galera, André Fustagno, caralho. A Letícia Monteiro. E aí, gente? E o anjo Adriano Serrano. Oi, vocês têm webcam? E hoje é um dia especial, porque nossa ideia de fazer um podcast com temas sugeridos pelas pessoas do grupo funcionou. As pessoas realmente sugeriram temas. Temas facílimos de se falar. Isso. Temas muito atuais e importantes. Um processo extremamente democrático, com uma enquete aberta. Quem queria sugerir tema era só chegar lá e escrever, não é mesmo? Quem queria zoar, zoou. Isso. Inclusive teve muita gente que sugeriu o tema enquete aberta, vamos lá. Mas esse um dia vai ser abordado. Não foi dessa vez, não foi o tema mais votado. O tema mais votado que o público anseia, né, ouvir, o público quer saber a nossa opinião, o público está indignado com a morte do macaco do Elvis. Macaco do latino. E nós temos aqui o especialista em macaco do Elvis, o André, que vai falar um pouco pra gente sobre o macaco do Elvis. André, por favor. Como vocês sabem, o Elvis ele era um macaco, e ele não é mais, porque ele infelizmente veio a óbito. Parece que na terça-feira, se não estou enganado. É uma coisa muito triste, né? Porque o Elvis era querido por todos, todo mundo ficou preocupado quando ele sumiu, né? Ele fugiu, e aí o latino conseguiu encontrá-lo. Mas ele já tinha fugido algumas vezes antes. Coitado, mas era um macaco jovem, um macaco adolescente. Adolescente, você sabe como é, né? Eles fogem, faz de casa, né? Foi suicídio. Como assim? Foi. Mas como assim? Mas ele foi atropelado. Então, macaco do Elvis fugiu umas 3 vezes já. Não tava aguentando mais o latino. Nessa, ele falou, não posso só fugir, porque ele sabia que ele ia ser encontrado de novo. Aí ele, num raciocínio de um adolescente, de uma criança, o Elvis era uma criança, um macaco, mas uma criança. Ele falou, agora você vai me achar de uma vez. E achou, morto, mas achou. O recado dele, porque ele não ia deixar uma nota, né? Suicídio, mas a nota dele foi essa. Parece que eu recebi aqui uma informação anônima agora, dizendo que as últimas palavras do Elvis foram: eu jamais voltarei a ser seu novamente. É um fardo, então, ser o macaco do latino. Essa é a moral da história, né? Porque... o latino tem o castigo via Elvis, né? Por ter feito o latininho, por ter participado daquela coisa que foi o latininho. O latininho que já é falecido. Isso foi na época do latino de mullets, né? Porque ele usava os mullets. Que ele era latino, né? Que ele cantava. Como é que era a música mesmo? Oh, baby, me leva. Que ele realmente era latino, né? E depois ele hoje foi... ele não é mais latino. Ele tá um pouco menos. Não, gente, aqui, latino. Informação aqui que eu tô trazendo pra vocês, olha só. Opa. Vocês sabiam que o macaco do Elvis era nativo da cidade de Xanxerê, Santa Catarina? Nossa! Olha Xanxerê, eu conheço Xanxerê. Uma linda cidade, perto de Chapecó. Parece que ele fez uma ponta no episódio dos Simpsons, aquele que eles estão no Brasil, né? O macaco do Elvis. Isso. Mas por que o macaco do Elvis tem esse nome? É por causa do filme Os 12 Macacos, né? Olha só, nunca tinha parado pra pensar nisso. É um filme muito Deve bom, ser, né? do Bruce Willis. Que ele... Eu adoro esse filme, inclusive. Vejo os 12 macacos. A série é uma merda, mas o filme é muito bom. Tem série? Tem uma série da Netflix. É igual qualquer série da Netflix, é uma bosta. Eu acho que foi Opa, perdendo oportunidades aí. Não, Netflix é tudo maravilhoso. É mesmo. Netflix, ó. Deve ser boa essa série, vamos assistir. Vocês não sabem, ontem eu entrei, não tinha tava passando nada na TV. Eu liguei o Netflix, rapaz, fiquei 8 horas vendo. Muito bom. Cara, tem filme, você quer filme? Tem filme. Tem a série lá no Netflix. Tem tudo no Netflix, rapaz. Tem stand-up no Netflix, olha só. Tem tudo lá, ó. Se você quer qualidade de entretenimento. Tem até vídeo do Felipe Neto. Tem vídeo lá, mas aí vamos gravar também o criticando se eles não botar patrocínio. Opa, esse não, esse é depois. E depois, a gente corta e depois a gente fala do Amazon Prime. Vamos esperar a reação. Mas então, é legal imaginar que o latino teve presença de espírito de ver escrito no título do filme 12 Monkeys, e daí ele, porra, que nome massa pra um macaco.
Elvis. Até porque, né, os macacos são os heróis desse filme, né? E aí... Então, realmente faz sentido nomear o macaco a partir desse filme. Eu acho que o macaco Elvis, ele morreu num dia um pouco cabalístico, porque no mesmo dia veio a notícia de que o primeiro carro automático do Uber, ou seja, o carro pilotado por robôs, ele fez a sua primeira vítima também, né? Foi uma senhora que estava andando de bicicleta. E aí o robô do Uber, porra, um ciclista, pegou e passou por cima dela. Pô, isso é muito Black Mirror. Sinal que essa inteligência artificial tá bem desenvolvida, eles estão dirigindo igual os taxistas e os motoristas. É bem... Mas ó, gente, agora falando do Uber. Pô, mas Uber não é quem táxi, quiser não, pegar, ó, se vocês que estiver em algum lugar, quiser ir pra outro, cara, você põe o aplicativo. Não, aí eu não vou falar bem deles, não. Vocês falam. Não, mas tem Cabify é uma boa. Aí, ó, tá vendo? Mas aí tem várias opções 99 pra gente. Eu me pergunto se o macaco do Elvis não tentou chamar um Uber, sabe? Tipo, ele foi atropelado porque o motorista não viu que quem tava ali com o celularzinho na mão, com o aplicativinho, era o macaco. Era o macaco, caralho. Pô, o Elvis devia ter celular, né? Ele tá... Sim, eu tô olhando inclusive agora pra uma foto aqui que foi da matéria, do Extra, que tá o Elvis e o Latino e tem um coraçãozinho. Eu tenho quase certeza que quem tirou essa selfie foi o Elvis. Ah, é? Ele tá com o bracinho esticadinho aqui. Ai, meu Deus, quem que eu vi no Twitter falando, poxa, agora que o Elvis morreu, quem que vai cuidar do Latino? Cara, impressionante todo mundo que passa... Ele tirou uma foto, né? Ele tirou uma foto póstuma, né? Com ele. Que era ele segurando um saco de lixo. Um saco porque... Ah, tá zoando, gente. Sério, não, isso é sério, verdade. É triste ele demais. segurando a mãozinha e com o plástico que acho que botaram numa sacolinha e falaram, ô Latino, olha o 12 aqui. Então ele falou, puta merda, caralho. Aí foi lá e tava coitado do 12 e ele tirou uma foto segurando a mãozinha dele. Eu tô vendo aqui o Instagram do 12. Vocês já viram o Instagram do 12? Ele tem um Instagram também? Tem, tá vendo? Instagram /macaco Elvis. Se ele o celular era dele. Ele tinha Uber também. Então foi exatamente isso que aconteceu. Ele tentou chamar um Uber pra fugir do Latino e o Uber não viu e atropelou. E eu aposto que esse Uber ganhou poucas estrelas esse dia. Pô, mas aí, cara, eu acho que quando a vítima é fatal não dá pra dar poucas estrelas. De repente era o objetivo dele, né? Pode ser que será que tem algum... Será que tem algum estatuto do Uber lá? Vítima fatal, não pode. Será que tem alguma coisa? Não, cara, lá? é porque a pessoa, quando ela tá morta, ela não consegue mais mexer na aplicativo. Oh, mas tinha uma. Não, mas ele pode ter. Não, tinha umas matérias lá dos caras, SBT Repórter. Aí os caras chegavam, espírito. Aí tinha uma mulher, sério mesmo, ó, fudida. Aí a mulher chegava, um dia eu cheguei em casa, tipo, o marido tinha morrido uns 8 dias já. Então não tinha chance, né? Mesmo se acordou no caixão, coitado, nem vamos pensar nisso. Mas você lembra do Dr. Fritz? O Dr. Fritz, era uns lances assim. Aí o cara ligou e deixou, te amo. E ela falou que era ele, mas tinha lá, te amo, caralho. Esse parece o Lula. Mas o marido era justamente um sósia do Lula na época. Olha aí. O Dr. Fritz era legal também, mas agora o 12, vamos falar dele. Eu já ia querer falar do Dr. Fritz, que é um assunto legal também. Mas não foi eu já ia puxar logo o top CDT aqui. Dr. Fritz com certeza conseguiria falar com o 12 nesse momento. Eu queria atentar pro fato da possibilidade do Latino estar passando por uma espécie de inferno astral. Não, esse é o nome que eu encontrei pro fenômeno, mas é por causa dessa... o fenômeno. Essa maré de infortúnios, porque o Latino ele perdeu a chance de engrenar aí, de emplacar um hit que seria uma versão brasileira da música Despacito. A música veio, marcou aí uma geração e o Latino não fez nada. Antigamente ele era mais sagaz. Ele via uma música fazendo sucesso e já tascava ali o Festa no AP. Às vezes a gente ouvia antes a versão dele, inclusive. A qualidade dele era essa aí, né? Festa no AP, aí ó. Isso, Festa no AP. Aí teve aquela outra que ninguém aguentava mais também. Qual que era? Que era dele? A Numa. Não, essa é Festa no AP. Aqui era a abertura da novela. Kuduro, dança Kuduro. Isso, a dança do Kuduro. E depois, aí veio o Despacito, ele não fez nada, o Brasil ficou Não, mas olha só, ele teve uma falha antes, com o Gangnam Style. Ele fez a versão Despedida de Solteiro, que ficou tão ruim, mas tão ruim, que ele não teve como. Será que aí começou a Aí foi a derrocada. Ele foi aí que ele perdeu a mão, porque não ele, eu só acerto. Aí ele, não acertou. E você sabe, o cara... tô vendo o Instagram do Macaco 12. Tem então, aí dele no necrotério aqui. O Macaco Sério? 12... Não, cara. Sério, peraí, vou... O Macaco 12 ouviu a música lá do Latino e é aí que começou, né? O Macaco 12 a pensar na fuga.
Meu Deus, é mesmo. Ele tava achando que era tipo uma caminha de veterinário. O latino é pirado, né? Meu Deus do céu, cara. Esse cara tá maluco. Pô, eu achei que a Não, peraí. Falando em pirado. Vocês estão vendo os comentários das pessoas? As pessoas são muito doidas. Tem alguém aqui perguntando: você ajudou as crianças da Síria? Você ajuda as pessoas no leito de hospital? Ou você é daquelas que se vendem por R$20 em um sanduíche de mortadela? As pessoas estão. Elas estão perguntando isso pro macaco morto. O macaco morre. Aí ele chega no outro dia assim: galera, eu tô aqui na Síria. O que os caras iam falar então? Você não ajudou o 12? Sei lá. Isso é legal, não? O macaco morre. Ele: não, eu tô aqui na porra da Síria. Agora eu tô ajudando, e aí? Qual ia ser o comentário? Será que as pessoas que estão lá ajudando na Síria e postam no Instagram, a galera comenta: tá, mas e o macaco 12? Você não vai fazer nada? Tinha que ter essa conexão com a Síria, né? Pra saber lá o que tá rolando. Não, o que eu ia dizer é que... Bom, o Bolívar falou de inferno astral, eu ia dizer que o latino, ele não consegue... As parcerias dele vivem... Também sabendo agora do latininho, as parcerias dele vivem falecendo, né? O 12 morreu, o latininho morreu, e Kelly Key também. Kelly Key morreu. Não, a Kelly Key não morreu não, ela foi pra Record, cara. A mesma coisa. Voltando, né? Eu acho bonita a relação do latino com o macaco 12 como sendo uma representação brasileira desses perfis que tem por aí, desses sheiks lá de Dubai ou desses caras lá da Índia, que são ricos pra caralho e eles têm tipo um tigre de estimação. Você vê como ele não é mais latino? Bolívar, eu tô rindo muito agora dessa foto que o Adriano mandou. Que é tem um post. Tá escrito a legenda. A legenda é. Caraca, eu não tinha me tocado na legenda, pode crer. Ai, velho, é foda isso. Kiki tem uns emojis, né? Ah, cara, o macaco não merece umas isso. Palavras, né? Kiki, aí é o emoji das mãozinhas assim, rezando e uma carinha triste. Pô, será que o latino, ele chegou no... O 12 deve ter ficado maluco, porque o latino achava que comunicava com ele mesmo na língua dele. Ele falou: meu, não aguento mais esse cara, não entendo o que essa porra desse cara fala. E ele começou a ficar alucinado com isso aí. E falou: bicho, eu tenho que vazar daqui, esse cara aí vai tá aplicado. Ou então esse cara acha que é minha mãe. Meu, tá embaçado. Ou então o latino tava comunicando coisas que ele não fazia ideia, tipo, vou botar você no churrasco, porque ele não sabia o que ele tava falando. Cidade Xanxerê. Será que o macaco 12 tinha essa noção de que ele era o macaco do latino e não o macaco de um aleatório qualquer? Ou que o latino era dele? Qual que será? Que na cabeça do 12, o que acontecia diariamente? Na cabecinha dele, vamos entrar na cabecinha dele. Vamos pensar no jovem 12 que morava lá em Xanxerê. Esse morador de Xanxerê. Não. O que ele fazia em Xanxerê, afinal? Eu acho que ele tinha uma vida normal de macaco. Ele deve ter nascido lá, né? Como é uma vida normal? Que macaco que ele era? Macaco prego? Macaco prego. Tá bem, ó, 12, macaco prego, Xanxerê, filho do latino, contato 1194. Contato, você ligava, a prova que ele tinha mesmo o Uber, as ele paradas, tinha celular, telefone, com certeza, era dele. tinha telefone. Será que o macaco 12 já gastou o cartão de crédito do latino comprando vida pro Candy Crush sem que ele jogava, né? Porque não seria de propósito. Dizem que esse cara tá me enchendo o saco, tem que compensar de alguma maneira. Dizem que ele jogava muito Clash Royale, na verdade. Será que eu já joguei contra ele? Parece. Aliás, Clash Royale é um ótimo jogo, tá? Adoramos Clash Royale. Se quiserem anunciar aqui. Gente, esses dias, tu não tava fazendo nada aqui. Eu falei: não, tem que me divertir de alguma forma. Você acredita que o jogo Clash Royale? Claro, eu joguei por aproximadamente 11 horas seguidas do jogo. Olha, é muito divertido. Se vocês querem diversão, você fala: que diversão. Mas eu não quero Netflix e nem quero andar com Uber. Vai o Clash Royale, no jogo Clash Royale. Tem muita diversão. Será que no lá. Futuro vai ter gente, tipo, crianças que vão comentar umas com as outras assim: meus pais se conheceram no Clash Royale? Acho que já tá rolando aí, viu? Não, acho que não deu tempo ainda, né? Não deu tempo ainda. Não, mas o equivalente é tipo, meus pais se conheceram jogando Rabo Hotel, Dota. Tibia. Mas as crianças hoje em dia com a internet, no fliperama. Com 3 meses elas já estão falando, já falam tudo. Já estão assistindo Galinha Pintadinha e
investindo em Bitcoin. Ah, mas então o Macaco Elvis era plenamente capaz de entender o latino também. Mas ele devia entender o latino normal, tipo, nós aqui falando. Mas a partir do momento que o latino começou no kiki, aí que embaçou. Exatamente. Aí que ele começou, esse camarada ficando... Esse maluco aí. Gente, peraí, acho uma boa. Vamos pegar a página aqui, ó. O Tio Elvis, vamos ver a evolução da carinha dele, se ele pras últimas fotos registradas, ele tá ficando mais alucinado. Eu tô fazendo isso, na verdade. Olha, ele tá mais alegre, você pega umas fotos bem lá, velha, ele tá mais alegrão. Nas últimas, ó. Ele tá mais triste, né? Ó, na tatuagem ele já não tá muito alegre. Na tatuagem ele tá com um semblante, assim, ele tá ficando, contemplativo. Olha o olhar dele. O olhar dele tá preocupado. Tu Elvis tinha uma tatuagem? Tinha, a cara do latino. Meu, vocês estão brincando. Não, essa é brincadeira, realmente. Mas, caralho, deu até um suador aqui agora. Não, foi uma divertida anedota, fala a verdade. Essa foi... Então, é o latino que tinha a cara do Elvis tatuado. Aí ou tudo... tem, né, ainda, provavelmente. Tudo bem. Olha, não, mas eu queria só finalizar aqui com o... lembrar que esse é um momento de luto pro latino e a gente respeita isso. É verdade. Porra, é verdade. É foda perder um bichinho de estimação, caralho. Ainda mais um bichinho que sabe usar celular, né? E Cara, usa camisa. Caralho, é verdade, a gente tá falando isso aqui, vai que o latino escuta aqui, cara. Não, o latino, ninguém Somos todos Elvis. Enfim. Eu acho que realmente. Inclusive, eu queria lembrar como essa semana foi uma semana difícil pros animais da internet, né? Porque nós perdemos também o Keyboard Cat. Nossa, nem me fala isso. Aí eu fico triste de verdade. Não que eu não fique triste pelo Elvis, mas pelo Keyboard Cat. Como é que era o nome dele? Keyboard. Era Bento o nome dele. Bento? Ele era brasileiro? Não. Mas era Bento? Era provavelmente Bento. Bento XVI, o Papa. Que não era brasileiro, tá vendo? Não precisa ser brasileiro pra se chamar Bento. Mas é que Bento é um nome em brasileiro, né? Mas Bento é também um tipo de uma caixa de... Como se fosse um prato com divisórias, sabe? Pra comida japonesa. É Bentô, né? É verdade, isso aí, Bentô. Tem um restaurante chamado Bentô. Aliás, tem, que pode anunciar aqui. No restaurante do Rio de Janeiro. Galera, eu tava com uma fome esses dias aí, você não deu uma preguiça, rapaz, de cozinhar. Eu falei, o que eu vou comer agora? Aí você fez o quê? Pegou o iFood? Eu peguei o iFood, o aplicativo, o iFood. Excelente aplicativo. Excelente aplicativo. Olha, é uma tecnologia absurda. E pediu a comida japonesa do restaurante. Sem se comunicar com nenhum ser humano. Qual foi o restaurante, Adriano? Por favor, quero saber. Não, vocês podem responder pra mim. Foi... Não, mentira. Verdade. Sério? Foi no... Não. Foi. Você pediu uma comida japonesa no restaurante Bentô? Bentô. Caraca. No dia que o Keyboard Cat morreu, em homenagem. Nossa senhora, Bentô. Aliás, da nossa vida. Yamaha quiser patrocinar nós também. Por que Yamaha? Pro teclado, né? Vamos aproveitar o teclado eu achei japonês. Que era a motoboy que foi entregar a comida do Bentô pra você. Não, aí é a Honda. Temos que tabelinha, cara. O que eu ia falar é que o latino dava beijo na boca do bicho. E esse macaco não transmite doenças? Não, cara, é a gente que transmite pra ele. Não, eu não tô falando de febre amarela. Eu tô falando de, tipo, se você beijar um macaco na boca, você pode pegar alguma coisa, não? Se você beijar uma pessoa na boca, você também pode pegar, cara. Isso é verdade. Não sei. Vamos testar com o Bolívar. Na dúvida, eu sou contra... Não, na dúvida eu sou contra o beijo na boca. Porque... então é beijo de camisinha. Beijo na boca só com camisinha. Não, nunca beijem ninguém. Caralho, que história é essa de ficar beijando na boca? Vocês são loucos? Que porra é essa? De quem que foi essa ideia aí de beijo na boca? Pra começar. Não sei quem inventou. Foi os romanos. Os romanos inventaram isso. Foi deve ter sido franceses. Não chama beijo francês? Não, pão francês se chama pão francês e também não é francês. Os gregos inventaram outro beijo. Pão francês foi inventado em Mogi das Cruzes. Tá lá, informação. Eu queria deixar uma última homenagem aqui ao Elvis e ao Latino e a todas as pessoas que se abalaram tanto com essa notícia. Foi uma notícia triste. Mas coitado do bicho, também... né, cara? Pô, foda, aguentar o latino e aguentar agora a morte. Não, eu entendo que... A morte é inevitável, o latino foi foda. Pois mas quando você mora com o latino e não sabe quando a morte vai chegar, é terrível, pô. Gente, olha só, o Elvis também consertava carro, viu?
Opa! Olha aí. Olha só, não vai me dizer que ele era um... Ele era mecânico. Ah, tá. Ah, não Achei pode que- ser. Olha, Não. Vou mandar pra vocês aqui o vídeo. Será que ele era... falando em carro, Peraí, então quer dizer... Olha o carro. Peraí, preparem-se para essa piada agora que vai ser importante, hein? Então Vai quer ser dizer que o Twelves, além de tudo, ele era um... macaco hidráulico. Claque de Chaves. Vamos Desculpa. pro próximo assunto. eu tô com Pô, dó. macaco é sempre legal, né? Não, os bichos são legais pra Esses caramba. bichinhos maneiros, cara. Tinha umas excursão pro zoológico de São Paulo, né? E direto a atração era ver os macacos, né? Batendo uma e tal. Pra criança aquilo era legal, tal, assim. Mas ninguém sabia direito o que era. Foi assim que você aprendeu como é que faz? Você viu o primeiro exemplo, tutorial, aí chegou né? em casa e pensou, será Se que... eles fazem, e se eu fizer aqui também? Conexão primata. Vamos, galera. Adorei o assunto, foi super divertido. Vamos cortar o zoológico então. Gente, o próximo assunto escolhido pelos nossos leitores, olha que interessante. Eles estão muito interessados em saber sobre as estratégias de guerra dos cartagineses. E esse é um assunto... só estratégia. Esse é um assunto que eu gosto muito, fui eu que sugeri, inclusive, porque as guerras púnicas foram um evento aí muito importante da história, e a gente vai dedicar então agora essa segunda e final parte do nosso podcast para conversar um pouco sobre as guerras púnicas, né? Então vamos lá. Sim. Uou, guerras púnicas. Eu vou até Guerras colocar púnicas. a música de filme da antiguidade lá do bem. Game of Thrones? Game of Thrones é boa. Só que é mais medieval do que romano, né? Mas eu penso nisso depois. Mas é o que o jovem gosta de guerra. Não pode usar a música da Game of Thrones, porque eles não deixam. O MC alguma coisa lá tentou fazer uma música e não conseguiu. Jay Wagner? Então eles não vão patrocinar a gente. Infelizmente. Jay Wagner? Não, cara, o menino do Oldri Kandalahai. Esse. O MC Suave. Suave. Tentou fazer uma música do Game of Thrones e não conseguiu. MC Suave. Aí, as guerras púnicas. O que aconteceu então? Vou dar uma pequena explicação Breve aqui. resumo. História e cultura. Na época da República Romana, isso por volta de 300 a 200 a.C., existia, né, dois grandes poderes ali no mar Mediterrâneo. Existiam duas superpotências ali, que era Roma e Cartago. E existia uma ilha... Roma e Cartago ou Cartago? Cartago, não é proparoxítona, não tem acento? Caralho. Eu sempre acho que tem acento nessa porra. Não tem acento. Então tá bom, então segue. Aí ao sul da Itália fica a ilha de Sicília, né? Todo mundo sabe ali, aquela ilha ali perto da bota ali da Itália. E Sicília é o nome da minha mãe. Um abraço pra ela. Parabéns, Cecília. Aê, mãe! Eu tô Ela no usa podcast botas? dos memes. Ela usa botas. Ó, Legal. E aí Roma ficava... Ô, Bolívar. Oi. Falando em botas, ontem foi Fórmula 1, pode continuar. Roma ficava ali na Península Itálica e Cartago ficava ali onde hoje é a Tunísia, né? Bem no norte da África. E bem no meio das duas ficava essa ilha de Sicília, que era a terrinha boa, né? Ela ficava num lugar estratégico ali, rota de comércio. E ainda por cima era uma terra fértil, né? Tudo que plantava lá dava, né? Então era O limão bastante... siciliano, né? Lugarzinho bom. Então o que aconteceu? Alguns mercenários cartagineses resolveram tomar o controle lá da ilha de Sicília, né? De uma cidadezinha lá. E os romanos acharam isso meio errado e foram lá e vazem daqui, né? Porque aqui é território romano. Então aí começou então uma rivalidade entre esses dois grandes poderes lá, que tinham certas diferenças ideológicas. Então, enquanto Roma era muito mais focada em expansão territorial e nessas coisas de serviço militar obrigatório, Cartago era um pouco mais diferente. Imaginem que Cartago era um pouco mais
anarcocapitalista, assim. Eles achavam que o mercado e o comércio... Complicou, hein, cara. Eu já tava começando a gostar mais. Não, aí forçou, Na hora que eu ia cara. pegar bem com os caras, você solta uma dessa aí. Não, mas é que eles tinham... Oi. Antes de você começar, quem era legal nessa parada aí? Os romanos ou os... Porque você falou duas coisas que eu tô odiando os dois. Pois é, velho. Mas agora é- como é que a gente vai ter um lado agora? Tem que ter um lado. Como é que, pra aqui. quem que eu vou torcer aí nessa guerra? velho. Quem ganhou foi o Roma, né? Quem ganhou foi o Roma. Mas o mais Você pode legal... torcer pra morte. O mais legal é Cartago. O mais legal é Cartago. Mais legal é Mesmo sendo Mesmo sendo anarcocapitalista. anarcocapitalista, acho meio difícil, É hein? porque essa foi uma comparação infeliz da minha parte, mas é porque é pra imaginar essa diferença entre os dois... Entendi. Os dois povos, né? Então, Por que ele não pode ser só anarco? Por que tem que ser capitalista? Não tinha capitalismo ainda nessa época. Na verdade, os dois territórios, tanto Roma quanto Cartago, eles tinham... Já começou a guerra aqui, tá vendo? É só uma analogia, caralho. É porque, assim, os dois territórios, tanto Roma quanto Cartago, eles eram repúblicas oligárquicas. Ou seja, quem mandava mesmo eram as famílias ricas. Tanto em Roma quanto em Cartago. Ainda bem que mudou, né? Hoje em dia não é Ainda mais bem que não é mais assim. Não, hoje em dia é Graças a democracia. Deus. Que família rica que tá no poder ainda. Aqui no Brasil, não. Aqui é... Não tem. Não, Tem. pô. Verdade. Uma diferença crucial é que Roma se tinha que servir como cidadão no exército e Cartago não dava muita bola pra isso. Eles preferiam contratar mercenários de outros povos pra lutar pra eles, né? Porque eles tinham dinheiro, então era essa dinâmica. Tava ali, Eles terceirizavam. eles terceirizavam Maneiro. o serviço militar. Maneiro. Mas vem cá, os Isso. mercenários, eles Exatamente. negociavam com o patrão também? Ah, é, importante essa. E negociavam pra caralho. E depois a gente vai ver aí que dava até um ruinzinho às vezes na negociação. Mas Olha enfim, só. a primeira guerra púnica então foi ali na Sicília, pelo controle da cidade de Messana. E É bom explicar. A guerra púnica é o quê? É tipo, ó, vamos dar umas palmadas nos seis aí. Ah, é? Estão Por que que é provocando púnica? agora? É, Púnica é por que porque os romanos chamavam os cartagineses de fenícios, que na época a pronúncia era tipo Puenicians, ou Punius, ou Puenicians, alguma coisa assim. Cara, uma aula de até a linguagem. Parabéns, Bolívar. Não, mas, gente, olha, isso você é muito fez um legal esse trabalho assunto. de pesquisa. Ô, Bolívar, Sabe? tu viu aquele vídeo que mostra como que eram as línguas antigas? Como elas eram faladas? Eu vi, eu acho isso muito massa. Putz, mas olha É mesmo? que interessante. Em inglês, a palavra punic ainda significa hoje, tipo, maldoso, sorrateiro, alguma coisa assim, porque sobreviveu disso, né? Ó, será que punição veio daí? Punição. Pois é, então, é porque dessa história toda, os cartagineses saíram perdendo, então eles foram registrados como os caras maus, né? Tipo, eles perderam, então, mal aí, vocês são os cuzão. É, quem conta a história é quem ganha as guerras, né? Isso. Tem essa Exatamente. fala aí do famoso... Thiago O Schwartz, famoso Biruleibe. o famoso Raniel Júnior. NL. Então, a Primeira Guerra Púnica, ela durou 20 anos, ali na Sicília, né? Foi um conflito majoritariamente naval, e ela mobilizou cerca de 1 milhão de pessoas, tipo, 1 milhão de tropas lutando. Isso, pra época, era muita gente. Mó galera, né? Porra, rapaz, é muita gente pra hoje também. 1 milhão de pessoas, nem no Rock in Rio tem. E aí, Mas, nessa... cara, o placar das guerras deu tantos Rock in Rio. Uma boa, cara, pra deixar mais divertido pro jovem entender melhor. É tipo Matou aquele plugin que tanto mede Rock in dinheiro em Rio. salários do Neymar, né? Ia ser uma boa pois- na aula de história. É, tantos salários Neymar e tal, custou essa guerra. Que matou tantos Rock in Rio. É uma abordagem boa, porra. Maracanã lotado. Deu quantos Maracanã? Aí, o que aconteceu? A Primeira Guerra Púnica Pois é, Bolívar, a resultou gente te em... interrompeu, é. Não, galera, eu tô explicando, vocês podem fazer observações aí. Se eu falar alguma bobagem, por favor, me corrijam também, tá? Ah, Mas- com certeza, a gente vai saber. É, porque nós sabemos muito sobre É, Vespas, por isso nós é. sabemos. Ó, Eu tô vocês têm que aceitando reclamar com a galera do grupo que escolheu o tema. Não, Eu tô... aí não. Não, eu tô Não, adorando, não, eu não tem que reclamar. Eu sou o púnico lá, eu terceirizo a culpa. Eu adoro aprender, eu adoro eu aprender vou coisas novas. comprar- Aprender é muito gostoso, né, galera? Como é bom aprender. Aprender, Muito bom, gostoso. Aí aprender, inclusive, queria dizer que aprender também pode ser divertido. Se você baixar o aplicativo do... Eu não lembro o aplicativo. Tudo bem, vai, continua aí, Bolívar. O aplicativo insira aqui o seu anúncio. Isso. Esses dias tava com uma dúvida lá. Aí, rapaz, você não sabe a vontade que eu tava de aprender. E eu passei horas aprendendo, né? No teu aplicativo, futuro patrocinador. Anunciante. Anunciante. Sponsor.
Ó, galera, saiu o resultado da Primeira Guerra Púnica foi uma derrota de Cartago. Eles tiveram que sair vazados. Eles se retiraram da Sicília. E aí, quem estava lutando nessa guerra por Cartago era o famoso general Hamilcar Barca, que chegou lá de volta para a cidade, lá para a capital, para Cartago. Chegou lá para a galera e falou: ó, a gente perdeu, não deu para segurar a barra lá. E o pessoal aqui, como eles eram um exército de mercenários, eles queriam receber o dinheiro deles. Só que Cartago, saindo derrotada dessa primeira guerra, elas não tinham como pagar. Os mercenários se revoltaram, né? Olha o processo trabalhista. Causou uma pequena guerra civil lá dentro de Cartago e o general Hamilcar resolveu vazar dali e começar uma nova expansão na Península Ibérica, onde hoje é a Espanha. Então o general Hamilcar, ele meio que aplicou um vazare ali, né? Largou os betes, foi lá, fundou um novo núcleo do Império Cartaginês, ali onde hoje é a Espanha. Inclusive fundou uma cidade onde ele batizou ela com o nome de... ia ser legal se os caras fossem lá pra cobrar, né? Peraí, rapidão, deixa eu ver se eu entendi direito. Ele tava devendo pra galera da cidade, aí ele em vez de fugir, ele levou a cidade inteira pra outro lugar. Ele levou as tropas e deixou dele. Só os devedores. Ele levou as tropas que continuaram leais a ele, né? Fiéis ao general. Que aceitaram não receber. Isso. Ele ficou meio mordido, né? Que o pessoal lá de Cartago não quis pagar todo mundo, então ele meio que criou um império alternativo ali de Cartago, na Espanha. Mas peraí, ele tava do lado que não recebeu ou ele tava do lado que não pagou? Ele tava do lado que não recebeu. Tá. Então, eu não sei, na verdade. Eu acho que ele não recebeu. Mas ele ficou puto e foi embora, é isso que importa. Então ele foi o líder sindical dos cartagineses. Olha, é por aí. Ele foi o Lula. Vamos passar daqui. Pode cortar. Não, eu gostei dessa observação. Aí, beleza. O general Hamilcar, ele fundou uma cidade na Espanha. O sobrenome dele era Barca, então ele fundou a cidade de Barcino. De Barcelona. Que hoje é conhecida como Barcelona, olha só. Acertei, olha só. Olha aí. E essa é a ligação com o Neymar, que a gente, né, que jogou. Aí, ó, legal. Olha só. Chegamos no Neymar, ó. E aquela música que fala... Aquela música que queria ele falar enquanto corria lá. Tem a ver com isso. Foi escrita em homenagem a Hamilcar Barca, o general cartaginense. E aí, eu tava lá, o general com a galera ali na Espanha, então fazendo uma pequena expansãozinha ali, tava crescendo bastante o Império Cartaginês na Península Ibérica, até que eles encontraram a cidade de Saguntum, que ficava ali na divisa com onde hoje é a França. E aí, o general Hamilcar, ele já tinha morrido na época, mas ele teve um filho chamado Aníbal. E esse filho... ele tinha morrido e depois ele teve um filho? Ele já tinha tido filho antes, daí depois ele morreu. Pô. Susto. Ou não sei. Eu tô relatando o que foi me passado pelas escrituras. Sei lá, que naquela época não sei como funcionava. Lembram que o general Hamilcar, ele ficou mordido, que ele perdeu a Primeira Guerra Púnica, então ele fez o filho dele, o Aníbal, fazer um juramento de sangue. E esse juramento era tipo: eu nunca vou ser amigo dos romanos. E o general Como é que é Aníbal... juramento de sangue? É aquele que você tem que furar a mão? Isso, tem que cortar ali, pingar o sangue na pira lá, não sei. Pinguelo. Aí o Aníbal, quando ele tava comandando as tropas fazendo expansão pro norte, ele encontrou essa cidade romana. Aí ele, com sangue nos olhos, lembrando do juramento, saqueou a cidade. Juramento de sangue nos olhos. Isso. Ele saqueou a cidade, os romanos ficaram putos e declararam guerra novamente ao Império Cartaginês. Que não tava mais em Cartago. E aí começou a Segunda Guerra Púnica. E a Segunda Guerra Púnica foi o negócio mais foda que já existiu na antiguidade. Porque foi uma guerra muito marcada por estratégia. Que você falou foi... Peraí, mas é mais foda que dinossauro? Envolve dinossauro. Mentira. Não literalmente, mas é que assim... Já tô gostando. Tenham em mente esse mapa, então tava lá, a Península Itálica era onde ficava Roma, e o pessoal começou a mobilizar tropas por o norte da África para tentar chegar lá onde eles acreditavam que ainda era a capital do Império Cartaginês, e algumas tropas ali pela costa do Mediterrâneo para chegar lá na Espanha. Só de quantas tropas a gente tá falando? Quantos Maracanã cheios? Vixe. Quantos Rock in Rio? Quantos Rock in Rio tem aí? Eu não sei quanto que os romanos fizeram, mas o general Aníbal, ele teve a seguinte ideia. Quantos Neymar custou isso aí, Bolívar? Eu não tenho os números aqui comigo. Pô, mas hoje tudo é número. Hoje são gráficos. Eu vou chegar lá, porque... As transmissões hoje... Então, pra atacar Roma, o general Aníbal sabia que os romanos estavam marchando pela costa ali, né? Pela praia.
E ele resolveu pegar uma rota alternativa. Ele juntou todo o exército dele, dos cartagineses, e marchou pelos Alpes, aquela cadeia de montanhas que tem ali no norte da Itália, né? Que na época, tipo, era considerado impossível. Era considerado impossível fazer isso, porque era muito frio, era uma altitude muito grande. É frio hoje. Não, mas tem que ver Curitiba. Não era tão frio quanto Curitiba. Mas ninguém nunca imaginava que um general era capaz disso. Tanto é que o Aníbal, ele pagou caro por essa estratégia. Ele perdeu 3/4 das tropas dele atravessando os Alpes. Muita gente morreu congelada lá, caindo dos penhascos e tal. Só que o Aníbal... Ele não pagou nada, né? Quem pagou foi quem morreu ali naquela porra. Ele não perdeu nada, esse filho da puta. Inclusive não precisou pagar salário dessa galera, né? Deu bem, inclusive. Mas, gente, foi triste, né? Os caras lá, pô... triste pra ele, não pra ele, porque ele continuou vivo. Ele tava quentinho, né? Mas tá... Ele não tava quentinho, ele tava se fudendo junto. Respeito o Aníbal, ele era foda. Tá vendo? Não, mas eu tô aqui pra ser o outro lado, cara. Tá. Você tá entendendo? Não, entendi. Fazendo a Roma. Mas desculpa, é um pecado meu ser parcial. A história não escolhe lado, né? Olha, se você me disser de qual lado tá os dinossauros, eu posso ser um pouco mais... Então, a questão dos dinossauros é o seguinte. Uma rivalidade aqui. Sabe quando você pega um povo no Age of Empires e ele tem tipo uma unidade especial que você pode construir lá, treinar, porque é o melhor soldado, cavaleiro especial lá? O Aníbal, ele tinha na tropa dele uma parada chamada elefantes. Ele marchou com os elefantes pelos Alpes. E quando ele chegou lá na Península Itálica, foi um negócio de outro mundo, porque ninguém esperava que ele aparecesse lá, primeiro de tudo, foi uma aparição surpresa. E o pessoal lá, os romanos, estavam esperando. Imagina que eles, tipo, nunca tinham visto na vida um elefante. Eles nunca nem sequer sabiam que existia um bicho desse. Eles eram uns e daí eles acharam que era dinossauros. Eles acharam que era o fim do mundo. Tipo, eles viram os elefantes aparecendo em cima da montanha lá, e eles, caralho, velho, que porra é essa? E aí, olha o tamanho daquele bicho. Isso desestabiliza muito, né, uma pessoa. Eu acho que vê um elefante assim pela primeira vez. Bom, comparando assim pro jovem entender, é aquela cena do Senhor dos Anéis, né? Pro jovem que nunca viu um elefante. Um elefante. Então, aquele bicho. Você chegar. Aquele bicho cinza. Eu acho que o Senhor dos Anéis já nem tá mais tão jovem assim, né? Não tá, né? O Senhor dos Anéis é quando eu era jovem. Aí os romanos estavam lá, primeiro, eles não esperavam que todo o exército cartaginês aparecesse ali. Eles não esperavam que tivesse porra do elefante junto. E na batalha de... Deixa eu ver o nome aqui. Na batalha de Trébia, que foi a primeira batalha da Segunda Guerra Púnica, os romanos, eles tiveram uma primeira grande derrota ali, né? Por causa de todos esses fatores ali, emocionais e tal. Porra, elefantes, os caras se fuderam. Peraí. O fator emocional foi mais pesado do que o fator elefante, porque, porra... A emoção de ver o elefante, cara. Pois é. Você tem um elefante e a pessoa não precisa estar emocionalmente... Fica emocionada. Você tem a porra do elefante, caralho. Aí o que acontece? Nessas alturas do campeonato, os romanos já estavam espertos, eles mobilizaram todas as tropas ali de volta pra Itália. E o general Aníbal, de novo, ele pegou um segundo caminho alternativo. Ele viajou por um pântano lá na Itália para conseguir chegar no sul da Itália e surpreender de novo os romanos pelas costas, né? Na batalha do lago Tracimene. Olha ali os menes, né? Tracimene, olha. Tracimene. Ele fez um mene e todos começaram a rir e ele ganhou a guerra. E aí a Roma tem a segunda derrota assim fodida que abalou as estruturas do Império. E nessa travessia do pântano é legal mencionar que o general Aníbal, ele perdeu um olho de tão filha da puta que era o pântano, tinha uns gás venenosos lá, enfim, muita gente morreu também, era uma zona. Ué, ele perdeu o olho por causa do gás venenoso? Ele tinha tipo essas alergias que dá irritação nos olhos, sabe? Aí ele perdeu um olho nessa brincadeira. Cara, mas esse Aníbal era um maluco bem cascadura, né? Pois é, ele era foda, foi o que eu falei. Pô, o cara atravessou os Alpes com elefante, cara. Não, sério. Como é que tu sobe um morro com elefante? Uma montanha? Na verdade, eu acho que se você vai atravessar um lugar desse, realmente é uma boa ideia levar um elefante. Se pudesse escolher um bicho pra levar, né? Exatamente, você vai escolher qual? Um elefante, óbvio. Porra, elefante sobe a montanha, cara? Como que não sobe? Só tem um caminho ali. Aí os romanos tendo tantas derrotas ali, né, pro general Aníbal, o que acontece? Eles acabam apelando pra ditadura. Isso era comum no Império Romano, quando a coisa ficava preta, quando eles realmente não conseguiam imaginar uma saída, eles elegiam um ditador. Aí o ditador tomava o controle e dava um jeito.
Então, mas era uma ditadura bem diferente, né? Porque eleger um ditador é... Pois é, eles escolhiam, era lá no Senado, né? Tipo, apontavam, cara, você vai ser o ditador aí. E depois de 6 meses... Era um grande acordo nacional que eles faziam. Isso. Bom. Com o Supremo, com tudo. O Sarneizão da época. As tradições estão mantidas até hoje, né? Aí... Aí o ditador escolhido foi um cara chamado Quintus Fabius Maximus. E esse ditador, ele falou assim, galera, o problema é que a gente fica tentando lutar contra esse Aníbal aí, e ele é muito melhor que a gente. Então vamos ficar só seguindo ele de perto e cansando as tropas dele e pegando a galera que tenta fugir, sabe? Fazer ali uma estratégia de cansaço. Só que os romanos, eles não gostavam muito disso, porque, como eu falei antes, eles tinham um sistema político que valorizava muito a expansão territorial. Ou seja, eles gostavam de luta, né? Um povo violento. Uma galera que gostava de batalha. Curtia brincar de lutinha. Isso. E aí, essa estratégia do ditador, ela não foi muito bem vista, até porque o general Aníbal ficou sabendo dela. E aí ele começou a fazer tipo uns mind games assim. Ele atacava os vilarejos lá da Itália, mas ele não atacava as fazendas que ele sabia que pertenciam ao ditador ou algum familiar dele. Ele começou a cultivar no povo essa suspeita de que ele na verdade tinha um acordo ali com o ditador e tal. Nossa, mas que filho da puta. O Aníbal é muito foda, galera. É muito foda. Quem você tá defendendo aí, Bolívar? O Aníbal? Você tá vendo só? Você botou toda a história, mostrou pra todo mundo que ele é um cuzão e tá defendendo ele. Não, eu não falei nada ainda. O Aníbal, eu não falei o que ele fez ainda, que foi muito mais foda. Mas aí foi nesse momento que os romanos surgiram com os dinossauros, não? Não tem dinossauro. Eu falei só pra aprender a tua atenção, André. Não tem dinossauro. Caraca, você... Ele usou você. O dinossauro era o elefante. Bolívar é o Aníbal aqui da galera. Ele usou a gente. Se você baralhar as letras de Bolívar, dá pra virar Aníbal. Aí tá, olha só, continuando. Tá chegando no fim, galera, eu prometo. Não. Falando nada, não. Você, Bolívar. Eu sei. Que eu lembrei do Aníbal, do comercial da NET. Vai, Aníbal. Não era Aníbal, era Hamilton. Era Hamilton. Eu errei a lembrança, então... Onde é que eu tava? Enfim, o pessoal lá da Roma tava puto com o imperador, que não fazia nada lá com o ditador, né? Aí eles elegeram um outro cara ali, tomou o controle, um tal de Varrão. Aí o Varrão falou assim, esse ditador aí é um bunda mole do caralho e eu vou mostrar como é que faz pra derrotar os cartagineses. Aí o Varrão fez uma campanha, ele angariou uma força de 80 mil soldados pra lutar contra o Aníbal. Hoje em dia dá um Maracanã e 10%. 80 mil é a população de uma cidade pequena, né? É mais do que a minha cidade, cara. Erechim tem mais gente do que as tropas. Aí olha só, o que aconteceu. Essas tropas encontraram o Aníbal nos campos de Canas, lá onde hoje é a Itália, e o Aníbal, ele tava com muito menos soldados do que os romanos. Tipo, se os romanos estavam com 80 mil, o Aníbal tinha ali uns 30, 40 mil mercenários, ou seja, era o dobro de pessoas, né? O que o Aníbal fez? Ele dispôs as tropas dele como se fosse uma meia-lua invertida, deixando as tropas mais fracas no centro e a cavalaria de elite, as tropas mais fodas ali nas extremidades. Daí os romanos... É boa pra usar no Europa Universalis. Isso, vai anotando aí. Aí os romanos viram ali que no centro ali da formação cartaginesa só tinha uns caras nada a ver, os caras ali de chinela havaiana, com uns pedaços de pau, né? Os caras com coque samurai bebendo Starbucks. Isso, os caras mais reba tava ali no meio. Daí o general romano ali, a euforia subiu a cabeça, ele falou, ataca essa porra aí e marcha em todo mundo. Só que quando os romanos marcharam, o Aníbal falou pra galera recuar, e à medida que os cartagineses iam recuando, os romanos iam entrando numa emboscada porque ele ia fechando pelos flancos. Ou seja, ele conseguiu cercar todas as tropas romanas, atraindo eles pra essa armadilha. E aquilo ali... surpreendente. É bom explicar pro jovem que não sabe o que é flanco, que flanco é lado, foi pelo lado. Foi o lado. Ou seja, ele... Jovem sabe o que é flanco, jovem joga Overwatch, cara. Claro, pô, isso aí. Todo mundo sabe. Aí, no fim dessa batalha de Canas, os romanos perderam mais de 70 mil daqueles 80 mil soldados deles. Nossa! Quase, foram só 3 mil sobreviventes ali, estima-se, né, dos romanos, foi a maior... Porra, caralho. Só sobrou a numerada, então perderam o Maracanã e sobrou a numerada. Pois é.
E aí que a água bateu na bunda, né? Aí os romanos, puta que pariu, não tem como vencer esse cara. Não tem como vencer esse cara, já era. Avisa lá a Roma que é pra guardar comida, comprar atum enlatado lá, porque já era. Pão em lata! Pão em lata. Compra tudo e fecha a porta. Pão em lata? Tinha pão, mas acho que a lata era coisa de patrício, né? Coisa de rico. E como é que Roma acabou ganhando essa guerra? Porque até agora Cartago tá com tudo aí, né? Pô, Cartago é tipo, sei lá, o Barcelona. Literalmente, né, cara? Esse geral Aníbal era o Messi, né? Porém, A bomba do Savoia. Roma fez. Enquanto estava acontecendo tudo isso na Península Itálica, Roma estava ganhando outras guerras em outros lugares. Né? Eu acho que engoliu um mosquito. Mas tudo bem. Vou sobreviver. Fala. Enfim, lá na Península Ibérica, Roma estava ganhando, estava conquistando território. Ali na costa dos Balcãs, Roma estava ganhando. Enfim, por mais que o cenário tivesse bom para Aníbal, Cartago não estava segurando as pontas em outros lugares porque não tinha o Aníbal em outros lugares, né? Não tinha um general foda. Tinha os caras lá que eram meia boca. Aí, Cartago você começou... tá puxando o saco desse Aníbal. Eles não tinham Aníbal. Eles não tinham Aníbal. Era Aníbal de Escobarca. Pô, só esse Aníbal, cara. Ô, Bolívar. Mas eu não vou te interromper. Enfim, quando o Aníbal ele venceu aquela última batalha ali da virada, né? Aníbal de novo. Ele podia decidir marchar pra Roma e tomar a cidade romana, né? Tipo, isso teria mudado a história. A gente não teria tido a nossa base da civilização romana. A gente teria Cartago como a nossa base. Isso é bizarro de pensar, porque tudo que a gente conhece hoje, tipo, religião judaico-cristã, as nossas leis, tudo isso tem uma base romana, né? Porque o Aníbal, quando ele ganhou aquela batalha, ele decidiu não marchar pra Roma, por algum motivo. Ele não soube usar bem essa vitória dele. No lugar disso, ele tentou oferecer um tratado de paz. Mas os romanos, né, lembrando, eles preferiam guerra, eles gostavam de guerra. Uma galera assim, meio... É um povo burro, né? É um povo burro. Uma galera... Quer falar, você quer ficar tranquilo aí, de boa, vendo Netflix, ou você quer lutar e morrer? Quer lutar e morrer? Porra, fica de boa, cara. É porque não tinha Netflix na época. Era a única diversão, né? Sentido, É verdade. Faz sentido então. Então eu também ia preferir ir pra guerra. Aí, quando o Aníbal veio a mensagem pra ele que Cartago tava perdendo em outros lugares, ele acabou tendo que bater em retirada da campanha dele ali na Península Itálica. E tudo isso, todas essas vitórias, tudo pelo que ele lutou foi por nada, porque não adiantou nada. Roma tava segurando as pontas muito bem. E aí a Segunda Guerra Púnica acabou assim, tipo, essas vitórias do Aníbal e nada. Quando ele voltou lá pra Cartago, tava tudo destruído. E na Aquele famoso nadou e morreu na praia, né? Isso, ele tinha muitas vitórias ali pra ele, mas o resto do Império Cartaginês era uma merda, não tava rolando não. Aí, 50 anos depois, na Terceira e Última Guerra Púnica, os romanos invadiram... Ele foi o artilheiro e o time dele não ganhou o campeonato. Isso. É tipo o Cristiano Ronaldo falando que não quer mais jogar pela seleção portuguesa, né? Ou foi o Messi que fez isso? Foi um desses cuzões. Não foi nenhum dos dois, acho, Bolívar. Acho que foi, hein? Eu acho que o Messi... Acho que foi. Olha lá. Acho que o Messi nunca jogou pela seleção portuguesa, não, cara. Porra, não, você foi roubou minha piada. Demorou, eu completei, cara. Você deixa pensando. Opa, futebol, tá vendo? Pra finalizar, então, a Terceira Guerra Púnica foi tipo Roma... Essa não tinha, não foi essa que teve o... A terceira? Peraí, vai vir a terceira então. A terceira foi só tipo Roma passando com um rolo compressor por cima de Cartago, destruindo tudo. Cartago tava muito pobre, falida por causa da Segunda Guerra, então eles, tipo, algumas coisas bizarras aconteceram, tipo, as mulheres de Cartago doaram cabelo pros caras fazerem corda pra catapulta, pra arco e flecha, pra essas coisas. Porque eles simplesmente não tinham o que fazer. Mas e o Aníbal ainda tava lá? Não, o Aníbal já tinha morrido, se eu não me engano. Foi 50 anos depois, né? Da Segunda Guerra. Legal, Bolívar. Você falou só do Aníbal e na hora da morte dele você não revela pra gente. Eu não notei aqui como é que ele morreu. Depois eu... Ele morreu atropelado pro Uber. Enfim, aí acabou, tipo, Cartago foi varrida da face do planeta Terra e esquecida na história e Roma saiu vitoriosa. Tava estranhando, por isso que foi tão rápido esse teu resumo da terceira, porque não tinha o Aníbal. Não tinha o Aníbal, não, é verdade, eu fiquei triste. Resumo de tudo, você se apaixonou por Aníbal.
E quis contar a história de Aníbal, não das guerras. Então Exatamente. eu não... Bolívar, você já história com uma escreveu paixão. alguma fanfic sobre isso? Eu tô pensando ainda. Eu acho que dá caldo, hein? Eu confesso, eu acho massa o Aníbal. Queria ser que nem ele. Podia ter uma fanfic Mas uma dúvida porno-erótica uma das guerras dúvida que a gente públicas. teve antes aí. As guerras se teve públicas. macaco na guerra, aproveitando o 12. Será que teve macaco mesmo? Bom, Cara, o artigo na Wikipédia sobre o Aníbal é uma bíblia de tanta coisa que tem sobre esse homem. se o latino tinha um macaco, por que o Aníbal ia ter um macaco? Pois é. O Aníbal tinha um elefante. Pois é. Tinha um elefante, velho. É Como muito será foda. o nome do elefante do Aníbal? Ah, olha só como é que ele morreu. Ele se suicidou, que nem o macaco do Elvis. Olha aí. Olha só. Achamos... Mais uma palma. Achamos... Caralho, será que ele Well. se suicidou porque ele viu que ninguém podia derrotar ele e falou: caralho, a vida tem Ou mais que graça. ele viu tipo, que na tem frente emoção ele na ia virar batalha. nome de um macaco do latino, já pensou? Caraca, realmente o artigo na Wikipédia é uma bíblia. Tem inclusive uma sugestão aqui de que ele sofra uma divisão em múltiplos artigos. É a primeira vez que eu vejo isso num artigo na Wikipédia. Sim, ele é muito Logo foda. no topo, assim, tá dizendo assim, então galera, isso aqui ficou meio grande, isso aqui. Isso aqui é um textão do Foi o, cacete. foi o Bolívar que escreveu esse artigo aí. Deve ter sido. Droga. É, ó. Quanto mede o do Aníbal? Quanto mede o artigão dele? Esse artigo, E o artigo é a principal arma de Aníbal. Quanto media a pistola, né? Eu queria saber qual é a herança. Da rola de Aníbal. Cara, mas sério, sobre tipo, por que ele se suicidou? Se ele era um cara que ganhava tudo? Não Vocês subia veem mais. que o sucesso não garante a felicidade, né? Putz. Ele lutou mais algumas guerras lá. Aí ele foi vendido, ele foi traído e vendido pros romanos lá. Daí antes dele chegar lá, ele se suicidou tomando veneno. Então faz um pouco mais de sentido. A galera dessa época se suicidava bastante, né? Gente, para aí, um segundo. Opa. Existe um filme americano chamado Hannibal the Conqueror, Aníbal o Conquistador, que foi dirigido e protagonizado por Vin Diesel no papel de Aníbal. Aí, ó. Mentira. Ninguém melhor. É sério? Ninguém melhor. Só o The Rock seria Não, eu melhor. não acredito O nisso. diesel Não é fugindo possível. em drift Dirigido pelo oceano. Vin Diesel. Tô mandando pra vocês aqui. Mentira, tem racha de elefante no filme? Pois é, imagina drift no oceano, cara. Nossa. É a primeira eu vez na preciso ver esse história. filme. Velozes e cartagineses. Já pensou Velozes e Furiosos de elefante, cara? Caralho, que irado. Eu quero ver esse filme agora. Eu também. Fiquei com vontade. Porque eu gosto muito do Aníbal. Mas eu acho que ele não foi terminado, E muito será? Vin Diesel também. Ó, tá em desenvolvimento. É recente, em 2017. Caralho. Olha só, vai sair ainda. Então, Que isso? se a gente... Tá vendo como a gente tá com os assuntos atuais? Pô, falando em guerra, esses dias eu tava preocupado aqui em casa. Câmera de segurança, pessoa. Olha, esse assunto de guerra me lembrou a guerra que nós vivemos. Câmera de segurança contra Aníbal, elefantes e romanos. Então, Um Adriano, cachorro você quer fazer alguma consideração final aí sobre suas impressões sobre o Aníbal, sobre as guerras púnicas? Sobre as guerras, todos os assuntos ou só de guerra? Tudo. Tudo. Tá, Macaco do primeiro, Elvis. vamos juntar o 12 com Aníbal. Faz falta, né? Faz falta. Afinal, os dois se suicidaram. Os dois se suicidaram. Chamou um elo aí. Os dois também tinham suas estratégias que não deram muito certo. No caso do tio Elvis, chamou um Uber, foi atropelado, coitado. E o Aníbal pegou o caminho errado e também deu uma tomadinha, né? No cu. Enfim, os dois. Sobre o Dot, rola deles. O macaco, acho que a rola do 12 era no tamanho normal, pro animal do porte dele. E o Aníbal já era um pouco mais avantajado, pelo que o Bolívar falou aí pra gente. Sobre os elefantes, acho que morreram, né? Na guerra, e estão vivos até hoje. Quem ganhou, então, foram os elefantes, no final de tudo. Pô, eu gostei. Obrigado, Análise Adriano. acertada. Verdade. Muito obrigado. Dedé, quer fazer alguma consideração final aí? Bom, fico muito triste pela morte, saber da morte do Aníbal e do 12. Acho que são dois grandes conquistadores.
O Twelves conquistou nossos corações, o Aníbal conquistador de fato. É triste, né? É triste saber que grandes homens têm fins às vezes não tão glamourosos. Mas eu gostei de aprender um pouco de história, um pouco sobre o mundo e um pouco sobre a vida também com vocês, meus queridos amigos. Muito obrigado. Que é isso. Letícia, suas palavras de encerramento. Bom, gente, eu acho que é bom a gente pensar, né, que animais de estimação devem ser de preferência não silvestres, não é legal deixar eles fugirem pra onde passa carro, e deixar um celular nas mãos de um macaco pode ser muito perigoso. E também que quando você menos esperar, pode aparecer alguém descendo o morro de elefante. Isso é uma lição aí da vida, né, pra gente. E eu tô me lembrando aqui do momento em que a gente tava, né, conversando sobre a nossa pauta antes de começar o podcast. A gente tava falando sobre as roupas, né, que a galera usava nessa época. Falando dos espartanos, né, dos 300 de Esparta, e a falta delas, né, como eles usavam poucas roupas na guerra. E uma coisa que eu fiquei me perguntando é, se eles usavam tão pouca roupa na guerra, que é o momento em que você tem que estar, né, protegido, né, você tem uma armadura, uma proteção, que você, né, pode se machucar. Será que fora da guerra eles usavam alguma coisa? Mas aí é que tá. Fica aí o questionamento. Será que era todo mundo nu? Eu acho que tinha alguma coisa pra pelo menos não ficar o pinto ali, né? Por quê? Acho que ficava assim. Eles não tinham essas coisas, cara, que a gente tem hoje em dia. Assim, cara, por exemplo, todo mundo sabia dos dotes de Aníbal, eu acho. Por isso que esse pessoal se assustou lá com... Não foi só com a tromba dos elefantes, né? Desculpa. Não havia pensado por esse viés. Só uma coisa que eu ia falar, que no filme do 300 eles explicam muito bem porque eles usam pouca roupa em batalha. Explicam, porque pra jogar a lança na cara dos outros imperadores, a armadura pesa, o elmozinho pesa, tira o teu ponto de equilíbrio, e aí você não acerta Rodrigo Santoro a 200 metros de distância. Eu acho que era pra arma de sedução mesmo. Também tem isso confundia muito o adversário. Os caras chegavam, eita, tal, e o fator emocional, né? Porque você chega de cara, você tá com armadura, você chega, porra, o cara de sunga, peitoral, peraí, você já, né? Aquele oblíquo bem desenhado. Um ataque ali, esses milissegundos que você ganha na tronco nu. bocada, você leva uma lança. Acho que é uma arma também, pelo menos comigo faria efeito. É o mesmo efeito de ver um elefante, você vê um peitoral daquele tamanho do Leônidas, você já fica... cara... Você fala, puta, fudeu. Não contava com essa. Como é que com essa pança aqui eu vou ganhar desse cara? Eu vou pra casa. Não vai dar. Leva aí, leva pessoal, tudo. Pessoal, falou, toma aí, não rola, não dá. Gente, então acho que a gente vai ficando por aqui. Esse foi o segundo episódio. A gente vai ficando por aqui, vai né? ficando. Já foi muito. Pois é, né? A gente vai ficando por aqui, né, pessoal? Né? Então vamos terminando, né? Vamos, por favor, então. Nós já acabamos de falar. Encerrando. Nenhum de nós mais tem nada a dizer. Fala, André. Eu queria só finalizar o assunto do Leônidas, que foi preciso um Rodrigo Santoro pra ser derrotado. E aproveitando esse assunto, né, que os caras viram os elefantes, gente, esses dias eu tava chegando tão mal. Eu tava precisando trocar a lente do óculos. Fui aqui não, é só mais uma abertura pra um patrocínio, tá? Não, Óticas Carol. Óticas Carol. Troquei as lentes, tô enxergando tudo. Até o Aníbal. Obrigado todo mundo, pessoal. Semana que vem tem mais. E acompanhe no grupo a enquete pros próximos temas. Valeu. Chega. Acabou. Chega. Não fale, se deixar, vocês ficam até semana que vem falando merda. Tchau. Oi, caralho. Tchau. Tu Elvis pra sempre. Tu Elvis pra sempre. Keyboard Cat. Sempre nos nossos corações.